Vamos lá então analisar este livro que eu acho que é um dos mais importantes para quem quer mudar, começar a mudar pensamento e começar a mudar a sua mentalidade para empreendedor. Capítulo 1. O desejo. O ponto de partida de todos os empreendimentos. O primeiro passo para a riqueza. Ele está a falar agora de um senhor que se chama Edwin C. Barnes. Este senhor desceu de um vagão de mercadorias em West Orange, New Jersey. Poderia ter o aspecto de um vagabundo, mas os seus pensamentos eram de um rei. À medida que se afastava dos carris em direção ao escritório de Thomas A. Edison, a sua mente estava a trabalhar. Via-se a si próprio em pé em frente a Edison. Ou seja, este senhor, o Edwin C. Barnes, queria trabalhar com o Thomas A. Edison. E ele já se estava a imaginar ao pé deles. Isto é uma das coisas que eu vejo muitas vezes nos empreendedores, é que eles já imaginam-se eles próprios com a empresa, ou eles próprios sentados no escritório, ou eles próprios a atingir já aquilo que eles querem. Ele ouvia-se a si próprio a pedir a Edison uma oportunidade para levar a cabo a obsessão da sua vida, o desejo ardente de se tornar parceiro nos negócios de um grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era uma aspiração, era um desejo fervoroso que transcendia tudo o resto, era algo imperativo. Alguns anos depois, Edwin C. Barnes estava de novo de frente de Edison, no mesmo escritório onde tinha conhecido o inventor. Desta vez, o seu desejo tinha-se transformado em realidade. Era sócio de Edison. O sonho dominante da sua vida tinha-se tornado realidade. Barnes teve sucesso porque escolheu um objetivo preciso, colocou toda a sua energia e poder e esforço, apostou tudo o que tinha para atingir aquele objetivo. É assim que vocês devem ir atrás dos vossos objetivos. Tudo aquilo que a mente humana pode conceber e em que pode acreditar também pode alcançar. É por isso que este livro é tão bom. Vejam esta frase. Tudo aquilo em que a mente humana pode conceber, ou seja, tudo em que vocês possam pensar e que vocês realmente acreditem e que não desistam, podem também alcançar. Passaram 5 anos até ele ter a oportunidade que tinha procurado desde a sua chegada. Para todos, menos para si próprio, ele era somente uma peça da engrenagem dos negócios de Edison. Mas na mente dele era parceiro de Edison a cada minuto, desde o primeiro dia em que começar a trabalhar naquele local. É um exemplo extraordinário do poder de um desejo preciso. Barnes conseguiu o seu próprio objetivo porque queria ser sócio de Edison para além de qualquer outra coisa. Criou o plano para atingir esse objetivo e queimou todas as pontes atrás dele. Manteve-se firme no seu propósito até que isso se tornasse uma obsessão dominante na sua vida e finalmente um facto. Vejam aqui várias coisas importantes. Criou um plano, tem um plano, manteve-se fiel ao plano e tem um desejo ardente ou uma obsessão. Isto também é uma coisa que o Grant Cardone fala, em tornar-te obsessivo realmente em direção àquilo que tu queres, e muitas pessoas veem a obsessão como uma doença, mas é a obsessão que vai marcar a diferença entre tu teres sucesso ou tu seres alguém incrível, ou entre tu não conseguires nada e realmente conseguires fazer aquelas coisas que tu queres. Quando foi para West Orange, não disse para si mesmo: vou tentar levar Edison a dar-me um trabalho qualquer. Ele disse: vou ter com Edison e informá-lo que vim para entrar no negócio dele. Vejam como é diferente a afirmação que ele faz. Vou tentar para vou realmente conseguir e vou fazer isto. Ele não disse: vou manter os meus olhos abertos para outras oportunidades no caso de falhar aquilo que quer na empresa de Edison. Ele disse: só há uma coisa no mundo que eu estou determinado a ter. E isso é a sociedade que ele queria fazer com o Thomas Edison. Vou queimar todas as pontes atrás de mim e apostar todo o meu futuro na minha capacidade para obter aquilo que eu quero. Colocou-se então numa posição sem recuo possível, era vencer ou morrer. Pessoal, se vocês querem atingir os vossos objetivos, tem que ser assim. Vocês têm que se colocar numa posição em que vocês não tenham outra opção senão tomar o passo, em que vocês não tenham outra opção que não seja conseguirem o vosso objetivo. Isto é tudo o que há para dizer sobre a história deste senhor. Não aceite bater em retirada. Há muito tempo um grande guerreiro confrontou-se com uma situação que o obrigava a tomar uma decisão, que assegurasse o seu sucesso no campo de batalha. Estava prestes a enviar os seus exércitos contra um inimigo poderoso, cujo número de homens superava o seu. Embarcou as suas tropas em barcos, navegou até o território inimigo, desembarcou os soldados e o equipamento e depois deu ordem para os barcos serem queimados, para os barcos que os tinham carregados serem queimados. Dirigindo-se aos homens antes da primeira batalha, disse-lhes: então a ver
Estão a ver os barcos a transformarem-se em fumo? Isso significa que não poderemos voltar às nossas terras vivos a não ser que vençamos. Não temos opção, ou vencemos ou morreram. E eles venceram, como é óbvio. Se não estou em erro, este general foi um general francês. Esta batalha é muito conhecida e realmente ele queimou os barcos e os soldados não tinham hipótese, só avançavam e os outros eram muito mais que eles. Então ou eles avançavam ou então não podiam voltar. E isso realmente criou uma moral nas tropas de invencível. E vocês já sabem que quando uma pessoa está inspirada e está com moral, é difícil bater. Qualquer pessoa que vence em qualquer empreendimento tem de estar disposto a queimar os barcos e a cortar todos os caminhos de fuga. Só assim é possível manter o estado de espírito conhecido como o desejo ardente de vencer, que é essencial para o êxito. Na manhã após o grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes permanecia na State Street a olhar para os restos fumegantes que tinham sido as suas lojas. Reuniram-se para decidir que deveriam tentar reconstruir as lojas e deixar Chicago e começar de novo numa zona mais promissora do país. Decidiram-se ir embora, todos menos um. O comerciante que optou por ficar e reconstruir o seu negócio apontou para os restos de loja e disse: "Meus senhores, neste local vou reconstruir a maior loja do mundo. Arda as vezes que arder." Isto foi em 1871. A loja foi construída e ainda hoje se mantém no mesmo local, o centro comercial Marshall Field, que é um importante monumento ao poder daquele estado de espírito chamado desejo ardente. O mais fácil para Marshall teria sido fazer o mesmo que os seus colegas comerciantes fizeram, quando as coisas ficaram difíceis e o futuro parecia sombrio. Eles pegaram na bagagem e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Grave bem esta diferença entre Marshall e os restantes comerciantes. É a diferença que distingue aqueles que têm sucesso e daqueles que falham. Basicamente ele estava a explicar que muitas vezes nós encontramos com dificuldades nos nossos negócios e a maior parte desiste, e se formos nós que não desistimos, provavelmente vamos ser nós que vamos ter o sucesso. Vejam como cada frase, cada situação que este livro tem marca a diferença, e ainda bem que eu estou a começar os áudios com este livro, para nós começarmos então a trabalhar a vossa mentalidade para uma mentalidade mais de empreendedor. Qualquer ser humano suficientemente maduro para compreender o valor do dinheiro aspira a tê-lo. Mas aspirar ao dinheiro não significa ter riquezas. Desejar riquezas com um estado de espírito que se torna uma obsessão, depois planear formas precisas e meio de adquirir essas riquezas e sustentar esses planos com persistência, uma persistência que não reconhece o falhanço, isso sim irá trazer riqueza. Vejam bem como é que se faz um planeamento de um objetivo. Desejar riquezas ou uma determinada coisa, fazer com que isso se torne uma obsessão, planear formas precisas e meio de adquirir essas riquezas e sustentar planos com persistência. É assim, pessoal, que vocês conseguem ter a vossa empresa e que vocês conseguem ter sucesso nela. 6 formas de transformar os desejos em ouro. O método através do qual o seu desejo de riqueza pode ser transmutado no equivalente financeiro. Transmutado significa sair do pensamento para a realidade física. Consiste em 6 precisos passos. Isto é muito importante, pessoal, estejam atentos. Determine na sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente apenas dizer quer ter muito dinheiro. Seja preciso na quantia. Há uma razão psicológica para esta definição, a qual será explicada mais à frente. Determine exatamente aquilo que está disposto a dar em troca do dinheiro que deseja. Estabeleça uma data definitiva em que pretenda ter em posse esse dinheiro. Crie um plano preciso para levar a cabo o seu desejo e comece de imediato. Esteja ou não preparado para pôr o plano em ação. Agora ponha este valor em escrito. Escreva uma declaração clara e concisa com a quantidade de dinheiro que pretende adquirir. Determine a data limite para a sua adquisição. Indique o que tenciona dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano através do qual pretende acumular. Leia a declaração escrita em voz alta 2 vezes ao dia. Leia uma vez à noite e outra antes de deitar. E depois de se levantar de manhã. Enquanto lê, veja se, sinta-se e acredite já estar na posse do dinheiro. Sigam estas regras, escrevam aquilo que vocês querem e leiam várias vezes ao dia. Vamos embora. É importante seguir as instruções descritas nos 6 passos e é especialmente importante que cumpra e siga as instruções do 6º ponto.
Poderá queixar-se de que lhe é impossível ver-se a si próprio já na posse do dinheiro antes de realmente o ter. É aqui que o desejo ardente virá em seu auxílio. Se realmente deseja o dinheiro com tanta vontade que o seu desejo é uma obsessão, não terá dificuldade em convencer-se a si próprio de que o irá adquirir. O objetivo é querer o dinheiro e torná-lo tão determinado a tê-lo que irá convencer-se a si próprio que o irá ter. Se não lhe ensinaram o funcionamento da mente humana, estas instruções podem parecer-lhe impraticáveis. Será útil saber que a informação que elas contêm foi transmitida por Andrew Carnegie, que se tornou ele próprio num dos homens mais bem-sucedidos da história americana. Carnegie começou por trabalhar como operário numa fábrica de aço, mas conseguiu, apesar do seu início humilde, fazer com que estes princípios lhe dessem uma fortuna consideravelmente superior a 100 milhões de dólares. Será também útil saber que os seus passos foram analisados minuciosamente pelo famoso inventor e também bem conhecido homem de negócios, Thomas A. Edison, que os aprovou, afirmando que os princípios não são apenas os passos essenciais para a acumulação de dinheiro, mas também para atingir qualquer objetivo. Os passos não implicam trabalho duro, não obrigam a qualquer sacrifício. A sua aplicação não exige uma grande formação escolar, mas a aplicação bem-sucedida destes 6 passos exige uma dose suficiente de imaginação para permitir ver e perceber que a acumulação de dinheiro não pode ser deixada ao acaso, à sorte ou ao destino. Vocês já estão a perceber como é que eles querem fazer a transformação do que é o vosso pensamento e do que é o vosso objetivo na realidade física e em que esse objetivo se torne mesmo vosso. Pode ficar já a saber que nunca terá riqueza em grande quantidade a não ser que se proponha a desenvolver em si um fortíssimo desejo por dinheiro, acreditando realmente que o irá possuir. O poder dos grandes sonhos. Se está numa corrida pela riqueza, deverá ser encorajada pela seguinte verdade. O mundo em que vivemos está a pedir novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos, estilos, versões e variantes de tudo a toda a hora. Por detrás desta procura de novas e melhores coisas existe uma qualidade que você deve possuir para ganhar. Esta qualidade é a precisão do seu objetivo, o conhecimento daquilo que quer e o desejo ardente de a possuir. Se realmente deseja a riqueza, lembre-se de que os grandes líderes do mundo foram sempre homens que exploraram e colocaram em seu uso as intingíveis e invisíveis forças da oportunidade. Os líderes são pessoas que convertem essas oportunidades em cidades, arranha-céus, fábricas, transportes, entretenimento e todo o tipo de comunidades que tornam a nossa vida mais agradável. Eu acredito que mais à frente o livro vai explicar, mas eu também vos quero dizer que este autor fala de como antes o mundo não tinha nada dessas coisas, não tinha arranha-céus, não tinha cidades, não tinha nada. Alguém teve que pensar nisto, alguém teve que considerar a hipótese de inventar um tijolo, de inventar o cimento. Então, na realidade, nada existia e nós é que, com o poder da mente, criámos a maior parte das coisas. É isto também que o livro quer explicar e que vos quer trazer. Ao planear a aquisição da parte da sua riqueza, não deixe que ninguém desdenhe de si por ser um sonhador. Para ganhar as grandes apostas neste mundo de mudanças, é preciso agarrar o espírito das apostas neste mundo de mudanças, cujos sonhos deram à civilização tudo aquilo que eles têm de valor. É esse espírito que funciona como o sangue vital do próprio país, a sua oportunidade e a minha de desenvolvermos e negociarmos os nossos talentos. Um desejo ardente de ser e de fazer é o ponto de partida para que qualquer sonhador tem que ter para arrancar. Os sonhos não nascem da indiferença, da preguiça ou da falta de ambição. Para sonhar não pode ser nada disto, já estás a perceber. Se alguém que deseja fazer está correto e acredita nisso, vá em frente e faça-o. Nunca se preocupe com aquilo que eles dizem ao confrontar-se com derrotas temporárias, porque eles não sabem que cada falhanço contém a semente de um sucesso equivalente. Marconi sonhou com um sistema para enviar sons de um lugar para o outro sem a utilização de fios. Este senhor foi o senhor que inventou os telefones. Penso eu de que. Poderá ser interessante para si saber que os amigos Marconi o colocaram sob custódia para ser examinado num hospital pediátrico. Quando ele anunciou que tinha descoberto um princípio através do qual era possível mandar mensagens através do ar, a prova de que ele não sonhou em vão pode ser encontrada hoje em todos os rádios. Este senhor foi inventor dos rádios. Felizmente os sonhadores de hoje são mais bem tratados. Atualmente o mundo está cheio de oportunidades e de sonhadores que no passado nunca conhecemos.
Se duvida desta verdade e se sente esmagado por causa de um falhanço recente, está prestes a descobrir como o seu falhanço pode ser o seu bem mais valioso. Quase todos aqueles que foram bem-sucedidos na vida escaparam de um mau início e passaram por vários sobressaltos antes de chegar. O ponto de viragem na vida daqueles que tiveram sucesso surge normalmente nos momentos de alguma crise, através dos quais eles conhecem como o outro eu. Sidney Porter descobriu o gênio que dormia no seu cérebro só depois de ter sofrido um grande infortúnio. Foi acusado de desvio de fundos e encarcerado em Columbus, Ohio. Foi aí que ele veio a conhecer o seu outro eu. Começou a escrever contos, então fechado na sua cela. Começou a vender essas histórias às revistas sob o pseudónimo O. Henry. Através do uso da sua imaginação, descobriu que era um grande escritor em vez de ser um marginal e criminoso. Na altura em que foi colocado em liberdade, O. Henry era o escritor de contos mais popular do país. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada que poderia funcionar com eletricidade. Começou do nada para pôr o sonho em ação, até ser conduzido à descoberta do gênio que dormia dentro do seu cérebro. Henry Ford, pobre e sem instrução, sonhava com uma carruagem sem cavalos. Começou a trabalhar com as ferramentas que tinha sem esperar que uma única oportunidade o favorecesse. Hoje a prova do seu sonho está à vista de todos. Ele apostou mais na sua empresa do que em qualquer outra pessoa porque não tinha medo de apoiar os seus sonhos. Há uma diferença entre aspirar a uma coisa e estar prontos para a receber. Ninguém está preparado para uma coisa até acreditar que o pode ter. Ninguém está preparado para uma coisa até acreditar que a pode ter. Isto é importante. O estado de espírito tem que ser a crença, não apenas a mera esperança ou ambição. A abertura do espírito é essencial para a crença. Mentes fechadas não inspiram a fé, coragem e crença. Lembre-se que não é exigido mais esforço para chegar alto na vida. Procurar abundância. Lembre-se que não é exigido mais esforço para chegar alto na vida. Isto devia estar escrito a negrito. Para procurar abundância e prosperidade do que aquilo que é exigido. Uma grande poetisa afirmou corretamente esta verdade através destas linhas. Fiz o negócio com a vida por 1 cêntimo e a vida não quis pagar mais. Porém, à noite eu mendiguei, feitas as contas, a minha parca provisão. A vida é um justo empreendedor, dá-nos aquilo que pedimos, mas uma vez aceito o salário, então temos que suportar o trabalho. Trabalhei pelo soldo de um servo para descobrir desanimado que qualquer recompensa pedida à vida ser-me-ia paga de boa vontade. O desejo vence a natureza pela astúcia. Como ponto alto apropriado para este capítulo, gostava de apresentar uma das mais excepcionais pessoas que alguma vez conheci. Vi-o pela primeira vez. O autor deste livro é o Napoleon Hill. Ele era um entrevistador. Eu não vos fiz muito bem a apresentação do autor, mas se vocês também tiverem curiosidade vão pesquisar. Napoleon Hill foi desafiado a fazer entrevistas às mentes mais famosas e ricas dos Estados Unidos. Vamos então continuar. Se vocês quiserem ver mais da biografia dele, vão procurar. Estávamos então a falar deste médico. Eu desafiei a opinião do médico. Tinha o direito de a fazer. Eu era o pai da criança. Tinha chegado a uma decisão, mas exprimi a minha opinião silenciosamente no sigilo do meu coração. Na minha mente sabia que o meu filho iria ouvir e falar. Como? Tinha a certeza que havia um caminho e sabia que iria encontrar. Pensei nas palavras do imortal Emerson. O percurso completo das coisas serve para nos ensinar a fé. Só temos de obedecer. Há uma orientação para cada um de nós. Ouvindo humildemente, iremos escutar a palavra certa. A palavra certa é desejo. Mais qualquer coisa, eu desejava que o meu filho não fosse surdo-mudo. Se eu não estou em erro, e com certeza que não, o filho do autor, do Napoleon Hill, era surdo, e vocês já vão entender o resto da história. A partir deste desejo, nunca mais desisti nem por um segundo. O que poderia eu fazer? De algum modo haveria de encontrar uma forma de transferir para a mente daquela criança o meu próprio desejo ardente, através de meios e de formas de passar o som para o seu cérebro sem a ajuda das orelhas. Assim que a criança fosse suficientemente crescida para poder colaborar, eu iria encher a sua mente tão completamente com o desejo ardente de ouvir que a natureza, pelos seus próprios métodos, iria transferi-la para a realidade física.
Todo este pensamento ocorreu na minha mente, mas nunca falei dele a ninguém. Todos os dias renovava o compromisso que tinha feito a mim próprio, de que o meu filho não seria surdo-mudo. À medida que ele cresceu e começou a reparar nas coisas à sua volta, percebemos que ele tinha um certo grau de audição. Quando chegou à idade em que normalmente as crianças começam a falar, não fez nenhuma tentativa, mas conseguimos perceber por algumas das suas ações que ele conseguia ouvir lentamente certos sons. Isso era tudo o que eu precisava de saber. Estava convencido de que ele conseguia ouvir, ainda que pouco, poderia desenvolver ainda mais a sua capacidade de audição. Então aconteceu algo que me deu esperança. A origem foi completamente inesperada. Comprámos um fonógrafo. Quando a criança ouviu uma música pela primeira vez, ficou em êxtase e rapidamente se apropriou da máquina. Nessa ocasião, ele tocou um disco várias vezes sem conta durante quase 2 horas, mantendo-se de frente do fonógrafo com os dentes cravados na aresta da caixa. O significado deste hábito se tornou claro alguns anos mais tarde, pois então não tínhamos ouvido falar do princípio de condução do som através dos ossos. Uau, eu também não sabia disto, eu também não sabia que havia condução do som através dos ossos. Vamos lá tentar perceber isto. Pouco depois de ele se ter apropriado do fonógrafo, descobri que conseguia ouvir-me com bastante clareza quando eu falava com os meus lábios tocarem no osso mastoide na base do crânio. Tendo determinado que ele conseguia ouvir o som da minha voz nitidamente, comecei de imediato a transferir para a sua mente o desejo de ouvir e falar. Porque este menino não ouvia nem falava. Quando descobri que o meu filho gostava, olha, estão a ver, é o filho dele, de histórias de adormecer, lancei-me ao trabalho de criar histórias concebidas para desenvolver nele a autoconfiança, a imaginação e um desejo forte de ouvir. Havia uma história em particular que eu realçava, dando-lhe nova colaboração dramática cada vez que o contava. Fora concebida para lançar na sua mente o pensamento de que o padecimento não era algo negativo, mas sim uma vantagem de grande valor. Em consequência dos meus estudos e da minha experiência pessoal, eu acreditava firmemente que todas as adversidades trazem em si a semente de vantagens equivalentes. Contudo, apesar da minha crença, tenho que confessar que não tinha a mínima ideia de como este sofrimento se poderia tornar num valor. Terminamos então hoje o áudio aqui. Até ao próximo.